Boa noite, pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos começar a nossa live de leitura bíblica da Palavra de Deus. Mais um dia onde nós começamos a nossa leitura com o intuito de te incentivar a ler a Palavra de Deus, a ler a Bíblia Sagrada. O intuito principal nosso é de te incentivar a ler a Bíblia. Nós temos uma leitura muito dinâmica, onde nós lemos uma parte do Novo Testamento, lemos uma parte do Velho Testamento e depois nós encerramos o período lendo o livro de Salmos. E nós dedicamos 45 minutos de leitura bíblica. Então eu quero te convidar para vir junto comigo nesses próximos 45 minutos para a gente fazer a leitura da Palavra de Deus, para a gente ler a Bíblia. E nós queremos ler a Bíblia toda em 2026, dedicando esses 45 minutos. Amém? Então, antes de começarmos a ler, eu quero orar. Quero orar para que Deus possa estar nos abençoando, falando com a gente, através da leitura, possamos ter discernimento da Tua Palavra. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos guardado, nos protegido. E eu te peço para que nesse instante o Senhor possa falar com a gente através da Tua Palavra. Espírito Santo, venha entrar em nossos corações, venha fazer, Jesus querido, que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Essa live vai ficar salva, eu gosto sempre de dizer. Depois você pode ir lá, comentar, curtir. E à medida que vocês forem entrando aí, você pode compartilhar essa live. Compartilhe com mais pessoas. O intuito nosso é de incentivar as pessoas a ler a Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar aqui a leitura no livro de João. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava em todas as coisas, foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira, que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. Bacana, Glenda, que bom, maravilha, maravilha. Versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus,
mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Não respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui nós estamos lendo o capítulo 1 do livro de João, onde João inicia, dizendo sobre Jesus, que Jesus era o verbo, no princípio era o verbo se fez, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, enfim, e aí ele começa a falar do João Batista, e João Batista que estava batizando. Versículo 29 agora. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, quando João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus então respondeu: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, achamos o Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me, Filipe. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e você vai ver. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso.
Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Jesus então respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus então: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Então acrescentou Jesus: na verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Que bonito, né? Como que João transcreve essa história de Jesus ali de uma forma muito, muito amorosa, muito, muito bonita. Agora, capítulo 2 de João. Capítulo 2, nós estamos lendo a Bíblia. A Bíblia, ela tem poder de transformar a nossa vida. A Bíblia tem poder de transformar a nossa história. Um abraço, meu amigo Tiago Albernaz. Bom te ver aqui, passando rapidinho. E eu acredito que quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos não só alimentados, saciados, mas nós adquirimos poder de Deus, do Espírito Santo, né, para ajudar as outras pessoas. Então, quando nós conhecemos aqui nos evangelhos a história de Jesus, é como se nós estivéssemos entrando, né, nessa história, porque um dia nós fomos alcançados por Jesus. E essa história mexe tanto com a gente que nós queremos também que outras pessoas possam alcançar isso, né? Possam ter acesso a isso. E por isso a leitura da Bíblia é extremamente importante e nós estamos dedicando aqui alguns minutos da nossa noite para ler a palavra de Deus. Então, capítulo 2 do livro de João, vamos lá. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. E respondeu-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora, e levai o mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná de Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou-o a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isto? Respondeu-lhe Jesus: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei de novo.
Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava no templo do seu corpo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele fazia e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conheciam. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Olha que profundo isso daqui, né? Jesus ele não procurou fama para si mesmo. Jesus não procurou, né, a validação do homem. Jesus não procurou essas validações humanas que a gente procura às vezes. Por quê? Porque ele conhecia o coração do homem. Jesus conhecia, Jesus sabia o que os homens queriam, né? E, no entanto, Jesus queria somente o quê? A glória de Deus. Era a única coisa que Jesus queria. Era somente a glória de Deus. Então, olha só, nós lemos agora João capítulo 1, capítulo 2 de João. João é muito bom, né? O evangelho de João é muito bom de ser lido. Mas agora eu quero te convidar, volta lá, Êxodo, vamos continuar. Nós estamos em Êxodo, né? No Antigo Testamento. E nós vamos continuar aqui hoje no capítulo 26 de Êxodo. Abra aí. Ontem nós lemos o capítulo 24 e 25. E hoje nós vamos ler o capítulo 26 e 27 de Êxodo. O Senhor fala com Moisés, fala com Arão para a construção do tabernáculo, para a construção do santuário, para adorar, né? Para que o povo possa adorar a Deus. E no capítulo 24, no capítulo 25, o Senhor fala acerca das leis sociais que precisam ter. Deus fala sobre as festas anuais que precisa ser celebrado. Aí ele vai falar sobre como que é feito, né, a construção do tabernáculo. Então aqui agora, vamos aqui no capítulo 25 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés. Espera aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Porque ontem eu fiz uma pequena confusão ali, trocado, né? É isso mesmo. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta, e esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras ônix e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu habite no meio dele, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio.
Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás varais de madeira de acácia e os cobrirás com ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. De ouro puro o cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por meio deles à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes, para incenso, e as suas tigelas em que se hão de oferecer libações de ouro puro as farás. Sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, os seus botões e as suas flores formarão com ele uma só peça. Dos seus lados sairão 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, um botão e uma flor. 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com o formato de amêndoas, com seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo do primeiro par de hastes que sai dele, um segundo botão debaixo do segundo par, um terceiro botão debaixo do terceiro par. 6 hastes ao todo. Os botões e as suas hastes formarão uma só peça com o candelabro, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Vê que os faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés está aqui recebendo as instruções de Deus, e ainda Deus confirmando novamente com ele aqui o quê? O modelo que Deus tinha passado para ele lá no monte, quando o Senhor visitou ele com uma nuvem de glória, passando todas as instruções
do que era para ser feito. Agora, na construção do tabernáculo, olha só, capítulo 26 de Êxodo. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e de estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também serão ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina no extremo do segundo grupo. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro e prenderás com eles as cortinas uma à outra, e o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. Ajuntarás 5 cortinas em um grupo e outras 6 cortinas em um outro grupo. E dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. O resto que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá aos fundos do tabernáculo. O côvado que sobrar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de animais marinhos. Olha aqui o tanto que era interessante a construção desse templo, hein? Desse tabernáculo. O tanto de detalhes que tinha. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado do sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra, para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas no outro lado do tabernáculo, para o lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo serão duplas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Elas serão para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente.
O travessão central passará no meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, como lugares para os travessões. Cobrirás também de ouro os travessões. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Versículo 31. Estamos lendo o capítulo 26 de Êxodo. Farás também um véu de estofa azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido, com querubins, obra de artífice se fará. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás para o lado do norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido, obra de bordador. Farás para este reposteiro 5 colunas de madeiras de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Aleluia! Glória a Deus! Então, vamos continuar aqui a construção desse tabernáculo, né? Amanhã nós leremos o capítulo 27 de Êxodo, que vai falar sobre o altar dos holocaustos, como era para ser construído esse altar, né, dos holocaustos. Amém? Vamos lá agora para Salmos capítulo 105. Gente, que maravilha, hein? Nós já estamos quase encerrando o livro de Salmos. É muito bom, muito bom. Salmo 105. Diz assim, Salmo 105. Dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhes e cantai-lhes louvores. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ó descendência de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que ordenou até milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, como um quinhão da vossa herança. Quando ainda eram poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, andaram de nação em nação e de um reino para outro. Ele não permitiu a ninguém que os oprimisse, por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra e destruiu todo o seu suprimento de pão. Mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José, cujos pés foram apertados com grilhões e a quem puseram em ferros, até que se cumpriu a sua profecia e a palavra do Senhor o justificou. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o libertou.
Fê-lo senhor da sua casa e o governador de toda a sua casa, sua fazenda, para a seu gosto instruir os seus príncipes e ensinar sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, Jacó peregrinou na terra de Cão. Ele multiplicou sobremodo o seu povo, fê-lo mais poderoso do que os seus inimigos, cujo coração mudou para que odiassem o seu povo, para que conspirassem contra os seus servos. Enviou Moisés a seu servo e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou as trevas que a escurecessem, pois não haviam sido rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, fazendo morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores da sua terra. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgões em quantidade inumerável. Comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Então feriu a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Ao seu povo fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem para os cobrir e um fogo para os iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir cordonizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas. Correram no deserto como um rio, pois se lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Tirou dali o seu povo com alegria, os seus escolhidos com regozijo. Deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. O que eu acho incrível é quando nós lemos Salmos aqui, e ele está tratando de a libertação do povo de Israel, junto a Moisés, junto a Arão. Fala da referência de Jacó, de Israel, né? Fala sobre Abraão, e é coisa que nós estamos lendo também lá em Êxodo, coisa que nós lemos em Gênesis. Então a Bíblia ela tem uma ligação entre um capítulo e outro, entre um livro e outro, e isso é muito bom. O que a gente lê aqui agora em Salmo 105 faz a gente recordar do que a gente leu lá atrás, ontem, anteontem, sobre a libertação da escravidão do povo de Israel, quando Moisés libertou o povo da escravidão. Amém? Olha só, Salmos 106. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam a justiça, que praticam o que é correto em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade de teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram do seu grande amor, e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Novamente aqui, Salmos referenciando ao que aconteceu. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este se secou. Conduziu-os pelas
profundezas como por um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava, remiu-os das mãos do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das tuas obras e não esperaram o seu conselho. Deixaram-se levar da cobiça no deserto. Tentaram a Deus no ermo, de sorte que lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, cobriu a companhia de Abirão. Ateou-se um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem de fundição. Converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Novamente ele referenciando, o salmista referenciando ao que tinha acontecido. Tê-los ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. Então, desprezaram a terra aprazível, não creram na sua promessa. Murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Juntaram-se a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Provocaram o Senhor a ira com as suas ações e uma praga rebentou entre eles. Mas se levantou Finéias e executou o juízo e cessou aquela praga. Isso lhe foi imputado por retidão de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Pois se rebelaram contra o Espírito de Deus, de modo que Moisés falou irrefletidamente. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes ordenara, mas se misturaram com as nações e adotaram os seus costumes. Serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Triste, né? Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Contaminaram-se com as suas obras, corromperam-se com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e abominou a sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e aquele que os odiavam se apoderaram deles. Os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles o provocaram com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição e ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança e compadeceu-se, segundo a grandeza do seu amor. Fez com que deles tivessem compaixão os que os levaram cativos. Salva-nos, ó Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Então nós encerramos
Salmos 106. Então hoje nós lemos capítulo 1 e 2 de João, nós lemos Êxodo 26 e 27 e Salmos 105 e 106. Amém? Amanhã nós voltamos de novo, nesse mesmo horário, por volta de 10 horas, 10h15, nós estamos online aqui para ler a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, te agradeço por essa leitura, que o Senhor possa nos trazer discernimento, possa nos trazer entendimento da Tua palavra. Acampa os Teus anjos em volta da nossa casa, do nosso lar, das pessoas que passaram por aqui, de quem estiver ainda online acompanhando, o Senhor possa nos guardar, nos proteger, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, pessoal, a live vai ficar salva. Valeu, Evandro, meu amigo, muito bom. Vamos juntos aí no propósito de ler a palavra de Deus, que nós vamos ler a Bíblia toda em 2026. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã. Vai lá, curta a live, o vídeo, comente, deixa um comentário e compartilha com alguém e convida mais gente para amanhã. Um abraço.